Fala galera, aqui quem fala é Deus Novo Mundo e aqui é a continuação do outro vídeo que eu vou explicar para vocês sobre o que é os buracos brancos, o que acredita que eles são e o que realmente são. Vou explicar para vocês. Os buracos brancos são o oposto dos buracos negros, hipoteticamente, né? Enquanto os buracos negros tudo entra neles e nada sai, já os buracos brancos são o contrário, nada entra neles. Porém, essa visão está errada, erradíssima, porque os buracos negros eles servem como dimensões, como objetos para dimensões inferiores. Por exemplo, um buraco negro de 10 dimensões vai levar a nona dimensão. Um buraco negro da nona dimensão leva a oitava, a sétima, a sexta, a quinta, a quarta e a terceira. É o universo tridimensional, né? Mas por que tem que existir buracos brancos? E por que buracos brancos são diferentes do que imaginam? Que buracos brancos, na verdade, são para você ir para outras dimensões mais elevadas. Buracos negros é para levar a uma dimensão menos elevada. Já o buraco branco leva, por exemplo, um buraco branco da quarta dimensão, ele leva a quinta dimensão. Já um buraco negro da quarta dimensão leva a terceira dimensão. Ou seja, se vocês pensarem um pouco, se a terceira dimensão não tivesse buracos brancos, né? Só a quarta dimensão, como que os anjos iam entrar no nosso universo e iam sair? Os anjos que tem outras dimensões, eles vão entrar no nosso universo, como eles vão sair? Porque tem uma porta de entrada, que é os buracos negros, né, de 4 dimensões. Mas e a saída? Como Jesus foi arrebatado aos céus? Que o tempo e espaço está conectado, né? E só existe uma dimensão de tempo. Ou seja, tem que existir buracos brancos aqui no nosso universo também. Buracos brancos buracos brancos recurvados. Todos os buracos brancos são recurvados, mas nem todos os buracos negros são recurvados. Os buracos negros da terceira dimensão não são recurvados. Já todos os buracos brancos são recurvados, que ele leva por outras dimensões. E para você ir para essas dimensões, quem passou por esses buracos brancos na história foi Jesus Cristo. Vai ser as pessoas que estão no livro da vida. E ele vai ter sido Enoque, que foi arrebatado vivo. Foram arrebatados vivos, né? Do juízo final, da grande tribulação, né? E Enoque. Enoque, e também uma outra coisa que eu vou falar nesse vídeo, Enoque, eu acredito que Enoque, ele alcançou a iluminação, mas ele não tinha consciência crística, ele tinha consciência búdica. Mas ele não morreu. Ou seja, ele foi transportado para o 10º céu. E eu acredito que antes de ser transportado para o 10º céu, Deus preparou ele. E eu acredito que eu acredito que ele foi um Buda solitário. Por quê? Porque na época dele tinha os Néfilins, né? Tudo estava um caos, né? E ele era um homem de coração muito, muito bom, né? E alguém tinha que escrever sobre os sinais dos céus, né? E se ele ia morrer, se ele já é um Buda, né? Ele já ia para o juízo final, já ia para a vida eterna. Ou seja, Deus decidiu arrebatar ele vivo. Mesmo ele sendo uma pessoa que tem a consciência búdica, não a consciência crística.
ou seja, quando ele chegar no terceiro céu, né, Nova Jerusalém, bem no momento que outras pessoas vão chegar, né, as pessoas que estão mais recentes, né, e assim também as mais velhas, né, toda a humanidade, ele vai estar lá. Ele vai ter vencido a morte. Agora ele não venceu a morte, ele só venceu os kleshas. Os kleshas são o que prende a gente ao samsara, que é a ignorância, o apego, a aversão, a ganância, enfim, todos os vícios, né, os venenos mentais. É o que prende a gente. E todos que foram ressuscitados e tiveram consciência crística, né, ou não foram ressuscitados, não morreram, né, eles alcançaram o estado de nirvana, né, o estado da consciência búdica, né. Dizem que só o Maitreya vai ter a consciência crística. É um Buda que vai ter a consciência crística. Porque antes de Jesus, Cristo, não existia consciência crística, né? Aí o Buda tinha consciência búdica, né? Ele não sabia de várias coisas. Mesmo ele sendo onisciente, né? Ele não sabia de várias coisas, não sabia de Cristo, né? Ele não sabia o futuro. O Buda não sabia o futuro. Então, como ele não sabia o futuro, só quem sabe o futuro é Deus, Pai, né? Ele não sabia da existência de Cristo, né? Já esse Buda vai saber da existência de Cristo. Por isso que ele vai ter a consciência crística. Vai ser o primeiro Buda a ter a consciência crística, não a consciência búdica. E ele vai ter cortado os kleshas. E eu acredito que esse Maitreya, ele vai ser arrebatado. Ele não vai ficar na grande tribulação porque ele é um Buda, né? Somente quem vai ficar na tribulação é quem não é um Buda. Deixa eu ver se eu tenho mais coisa para falar. Enfim, os buracos negros, os buracos brancos, eles levam às dimensões recurvadas, né? Ou seja, existe um buraco branco na terceira dimensão também. Mas eu tenho uma teoria. Por que ainda eles não foram comprovados? Porque só quem vê os buracos brancos é só quem tem consciência crística. E quem só tem consciência crística como pode dizer, só tem consciência crística que não tem desejo, né? Só os anjos, né, conseguem ver os buracos brancos. Já quem não tem consciência crística que supera até o desejo, supera a morte, o desejo, os kleshas, né? Tipo, quem supera só os kleshas e a morte, né? Vence a morte e os kleshas. Eles não podem ver os buracos brancos, né? Já os anjos conseguem. É por isso que não foi comprovado, porque eles não aparecem para a gente. Não conseguem ver. A gente não consegue ver, porque a gente não tem consciência crística. O terceiro tipo de consciência crística, né? Aquela que venceu a morte, o kleshas, a reencarnação, né? E o desejo, né? Os skandhas, né? Só eles podem ver, né? Que são os anjos, né? Anjos e Deus, né? E Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Adão e Eva também conseguiria ver, né?
porque eles não tinham pecado, né? Eles também conseguiriam ver, mas Deus não arrebatou ele pro 10º céu, né? Pro 7º céu, quer dizer, né? A 10ª dimensão, porque não era o plano dele, né? O plano dele era deixar eles aqui, né? Mas eles podiam ir para o 7º céu. Adão e Eva podia. E eles podiam ver os buracos brancos. Mas quando eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles não conseguiam mais ver os buracos brancos. Ou seja, o pecado é... Como os anjos não têm pecado, eles conseguem ver os buracos brancos. Como a gente tem pecado, a gente não consegue ver os buracos brancos. Simples assim. Enfim, eu acho que é isso, né? Isso é tudo que eu tenho para falar, né? Enfim, é isso. Deus vamos vazando e tchau.